pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo de fechamento da semana, pessoal. Neste vídeo de fechamento eu abro todas as minhas operações que eu fiz durante a semana, mostrando o alvo, mostrando stop, ordem que não foi acionada, como que eu administrei. Esse é o fechamento que vai para a semana do dia 25 do 5 ao dia 29 do 5 e convido você que está vendo este iniciozinho aí no Instagram ou no Facebook, vá até o YouTube da MTeamBR e assista o vídeo completo. Lá você vai ver tudo liberado aí sem restrição nenhuma, ok? Então, vamos começar aqui, pessoal. Você que já me acompanha aí no fechamento, já deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, mande este vídeo para aquele seu amigo aí que gosta aí também do mercado, ok? Para que a gente consiga levar essa informação a um número maior de pessoas, ok? Então, dito isso, vamos começar, ok? Vamos lá, semana do dia 25 até o dia 29. Vamos lá, pessoal. Primeiro, segunda-feira. Segunda-feira, como vocês bem sabem, foi feriado nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? Então não teve movimentação, não teve negociação, né, nas bolsas desses países, né? Então a gente, feriado bancário, bancos, né, tudo fechado. Então eu resolvi não monitorar nada, não busquei por nenhuma nova operação, somente fiquei observando a minha operação no Euro GBP que ficou aberto da semana passada, tá? Eu acabei esquecendo de tirar o print na segunda-feira, mas eu vou mostrar como é que ficou o trade na terça, tá bom? Então, segunda-feira eu fiquei um pouco mais afastado do mercado, já que aí foi feriado, eu fiquei resolvendo outras coisas e acabei esquecendo de tirar o print. Mas vamos lá, mas eu vou mostrar como é que finalizou essa operação no Euro GBP. Então, segunda-feira foi devagar, né? Não busquei por nenhuma nova operação. Seguindo na terça, pessoal. Na terça também já veio arrebentando, né? Terça, 17 ativos monitorados, pessoal. Márcio, de onde você tira esses ativos para monitorar? Bom, vou explicar aqui mais uma vez. Eu analiso mais de 60 ativos junto com o pessoal do Projeto SAT, com os assinantes do Projeto SAT no final de semana. E desses 60 ativos, na terça-feira eu passei por todos eles de novo, analisando todos os 60, 70 ativos. E desses ativos eu busquei por operações nesses 17. Opero todos? Não, eu não opero todos. Eu seleciono esses que estão mais próximos de dar uma entrada, que estão em regiões de interesse, e eu fico monitorando eles e escolho ali os que derem setup, tá? Nem todos dão setup. Então, o que nós tivemos aí no dia 17? O Euro GBP, que foi desde a semana anterior, e nós tivemos aí também alguma ação no SDJPY e no GBP CHF, ok? E desses 17 aqui, os 17 eu compartilhei os prints lá na nossa lista do Telegram dos assinantes do Projeto SAT, e um desses outros, desses 17 a gente mandou aí para a nossa lista gratuita do Trader 24 horas. Mas vamos lá, vamos explicado tudo isso, vamos começar. Bom, primeiro aqui, pessoal, Euro GBP, que foi aquele trade lá da semana passada, né? Deu take profit, como vocês podem ver aqui. Tivemos que usar um pouco aqui da nossa paciência, né? Porque demorou um pouquinho para chegar ao alvo, mas chegou, tá, pessoal? Vou comentar esse trade aqui com um pouco mais de detalhe, trazendo alguns elementos, como que eu pensei aqui neste trade, para que vocês possam aproveitar aí o conteúdo. Eu havia perguntado a vocês se vocês queriam que eu detalhasse um pouco mais alguma operação. Eu vou detalhar essa aqui que eu acho que tem muitas nuances aqui dentro desse trade. Primeiro, pessoal, vou falar sobre a entrada, né? Primeiro, divergência, tá? Se você não sabe o que é divergência, procure saber, tá? A divergência é basicamente isso aqui, o preço fazendo topos cada vez mais altos, né? E o oscilador, no caso aqui um MACD, fazendo topos cada vez mais baixos. Então isso que a gente chama de divergência, tá? Divergência clássica. Existem outros tipos de divergência também. Aqui a gente está falando de divergência clássica, a gente usa o simples.
Bom, além da divergência, nós tivemos aqui essa região de interesse em gráfico diário, nós tivemos um padrão de candle, que é essa estrela aqui. O que é uma estrela? Vá no nosso tratamento 24h.mtimbr.com, o link está aqui embaixo do vídeo. Lá dentro, além de um curso completo, tem um e-book que fala tudo sobre padrões de candle, os padrões de candle que eu uso. Então, não vou explicar padrão de candle aqui, basta você sentar, se cadastrar aqui no 24 horas, gratuito, não vai pagar nada, e ter acesso e entender o que eu estou falando, ok? Então, vamos lá, tivemos aqui a formação de uma estrela, tá? O que eu fiz? Esperei uma oportunidade no recuo, coloquei uma ordem pendente no recuo, e aí o que aconteceu, pessoal? Recuou até demais, veio aqui quase me estopando, porque o meu stop estava acima, um pouquinho acima aqui do padrão, então foi lá em cima, quase que me estopa, né? Por muito pouco no stop, a gente fala aí, a gente brinca aí quando acontece isso, é porque a gente passou muito calor, né? Passou calor na operação. Mas aí depois ela voltou, né? Rompeu aqui essa linha de tendência, depois ficou aqui, fez um pullback e foi andando aí ao nosso favor. Logicamente que depois de ter andado aqui ao meu favor, eu trouxe para o break-even. Neste candle aqui quase me tira no break-even, nesse reteste dessa linha de tendência, né? Então rompeu, recuou. Neste recuo aqui quase por muito pouco não me tira no break-even. E depois vem andando e veio no meu alvo. Por que eu coloquei o alvo aqui? Porque este último toque aqui na linha de tendência poderia dar uma segurada e fazer com que o preço voltasse aqui para cima, que a cotação voltasse aqui para cima. Ok, pessoal? Então, este é o trade comentado dessa semana do EURO-GBP. Tá? Então, vamos seguindo para os próximos. Então, esse aqui, EURO-GBP deu o alvo, deu uma relação risco-ganho muito boa, mais do que 1 para 2, então foi bem interessante aí este trade. Próximo, pessoal. Próximo é o USDJPY. O USDJPY eu compartilhei com o pessoal da lista do 24 horas, né? Região de interesse em gráfico de 4 horas, tivemos aqui a formação de um padrão de candle também. Vá lá no 24H e entenda que padrão é esse. Olha que bela confluência que nós tivemos, né? Tivemos aqui um padrão de candle numa região de interesse rompendo uma linha de tendência, né? Ela já havia sido dada uma rompidinha aqui, depois voltou para cima, né? E depois aqui formou um padrão. Esperei uma oportunidade no pullback, né? Infelizmente não ocorreu o pullback, foi de uma vez só para baixo e aí realmente eu tive que cancelar a minha ordem, tá bom? Então o SDJPY foi isso aí. Próximo aqui, pessoal. GBP-CHF, região de interesse em gráfico de 4 horas, muito fácil de ver essa região, né, pessoal? Muito fácil de ver essa região. Tivemos aqui um padrão de candle também. Tivemos aqui esse martelo com a sombra muito bonita, muito bem desenhado aqui, sem deixar nenhum tipo de dúvida. GBP-CHF aqui, tecnicamente, sem deixar nenhuma dúvida aqui, uma enorme sombra. E o que nós tivemos? Bom, eu coloquei uma ordem pendente de venda no recuo, como vocês podem ver aqui, sell limit, uma ordem pendente de venda aqui, esperando um recuo, stop loss lá em cima. Vamos ver como é que ficou essa operação. NZD-CAD. Bom, NZD-CAD, região de interesse aqui em gráfico diário, como vocês podem observar. Deixamos aqui também, deixou aqui também um martelo, este martelo aqui de corpo verde, mas para mim ainda continua mostrando uma grande rejeição a esta região aqui, dura de matar, como no filme, né? E então eu coloquei uma ordem aqui, na verdade já a mercado, né? Coloquei uma ordem a mercado, porque já estávamos aqui testando novamente essa região de 85.483, então coloquei uma ordem a mercado na terça-feira à noite. Então foi no meu monitoramento que eu faço à noite. Aqui está errado, tá, pessoal? Não é gráfico de 4 horas, é gráfico diário, tá? Então isso aqui foi em diário. Então vamos ver como é que vai ficar essa operação no NZD-CAD. Seguimos, pessoal. Quarta-feira eu monitorei 18 ativos. 18. Então, daqueles
quase 70 ativos. Separei esses 18 para monitorar e trabalhar com eles. Compartilhei a minha visão dos 18 com os assinantes do Projeto SAT e escolhi um deles para mostrar, para compartilhar do 1% SAT que o pessoal do 24H está recebendo, ok? E aí, vamos ver como é que ficou a brincadeira. Começando com CAD JPY, um gráfico de 4 horas, pessoal. Bom, o que nós tivemos aqui no CAD JPY? Tivemos aqui a formação de um padrão, temos esse forte candle de alta e depois um grande candle de baixa, quase que engolindo esse candle inteiro. Isso aqui é um padrão de candle também chamado de nuvem negra, tá? Chamado de nuvem negra, para quem quer saber o nome. O que eu fiz aqui, pessoal? Tivemos um padrão numa região de interesse em gráfico diário, stop loss lá em cima, tá? Stop loss lá em cima, entrada no recuo, coloquei uma ordem no recuo, a ordem foi acionada, divergência, mais uma vez, divergência aqui no gráfico, vamos ver como é que ficou. Vamos aguardar. O próximo, pessoal, EuroCAD. EuroCAD, compartilhei este gráfico do EuroCAD com o pessoal do 24 horas, tá? Várias pessoas vieram me chamando no inbox que aproveitaram essa oportunidade aqui, que eu circulei. Eu não passo call de trade, tá, pessoal? Somente marco a região que eu estou de olho. As pessoas, como fizeram o treinamento Trader 24 horas, sabem que isso aqui é um padrão. Elas sabem que isso aqui é um padrão e elas decidem por conta própria o que fazer com a informação, tá? Então, stop loss abaixo do padrão. Minha ordem pendente de compra que eu coloquei no recuo não pegou por um pip, né? E explodiu, foi lá para cima. Várias pessoas vieram no meu inbox, no Instagram, falar: caramba, consegui pegar e tal, não sei o que. E aí eu respondi: a minha ordem não foi acionada, faz parte, tá? Lembrando, pessoal, não é sinal de trade, tá? Não passamos sinal de trade. Então, logicamente, depois que foi lá para cima, eu cancelei a minha ordem, já que ela não foi acionada. Tá faltando um pouquinho aí de camaradagem para pegar as minhas ordens, né, pessoal? Mas brincadeiras à parte, né, faz parte. Muitas vezes pega no recuo, às vezes não pega. Então, pela estatística e pela minha experiência, ainda é mais vantagem colocar as ordens no recuo por motivos que não dá para eu explicar aqui agora, são vários motivos, mas vamos lá. Quem está conosco direto aí sabe o porquê que eu faço isso. Vamos seguindo, pessoal. NZDCAD, aquele trade lá do NZDCAD da terça-feira, em gráfico diário, ele andou, né? Então ele veio aqui para baixo, né? Então fiquei confortável em trazer o meu stop que estava cá para aqui em cima para o break even e vamos ver como é que vai se finalizar esse trade aí no NZDK de gráfico diário. Próximo, pessoal. Próximo é o dólar index. Olha o que nós tivemos aqui no dólar index. Região muito fácil de ver em gráfico diário. Aqui a gente está operando gráfico de 4 horas, mas essa é uma região de interesse em gráfico de 4 horas. Nós tivemos aqui um padrão de candle. Tivemos esse candle aqui muito forte de queda, engolfando, né, tudo isso aqui para trás. A gente já vinha no movimento de queda, tivemos esse forte candle de queda aqui engolfando esses candles aqui para trás, tá? Eu coloquei uma ordem pendente de venda, no recuo, que este candle verde aqui veio aqui para cima e acionou esta ordem, tá? Esperava um recuo menor, um recuo menos forte do que esse que esteve aqui, que veio aqui em cima, quase me estopou, tá? Então eu guardava um recuo um pouco mais brando, então veio um recuo muitíssimo forte e aí na quarta-feira fechou praticamente no mesmo ponto de entrada, tá? Então isso não, na realidade não me agradou muito, mas eu mantive o trade aberto e vocês vão ver o que se desenrolou nos próximos dias e eu vou explicar o que ocorreu. Vamos lá. Próximo aqui, pessoal, aquele trade lá do GBP-CHF, daquele padrão bonito que se formou, olha o que ele fez, né? Ele gerou aqui alguns candles de indecisão, depois ele foi lá em cima, bateu no meu stop e derreteu, veio para baixo com muita força, tá? Então, é isso aí, foi lá,
buscou o meu stop e caiu. Então aí o mercado não está nem aí para lá onde está meu stop, mas aqui por coincidência ele foi lá milimetricamente no meu stop e derreteu. Então stop aí no GBP-CHF. Próximo, pessoal, Euro AUD. Bom, Euro AUD gráfico diário. Eu vi essa oportunidade aqui na noite, né, operando uma análise que eu faço todos os dias de gráfico diário. Então eu vi essa oportunidade aqui mais uma vez, né, pessoal? Essa aqui foi a semana das divergências. Tivemos aqui esta divergência muito bem desenhada. Tivemos aqui um padrão de candle também. Vejam que belo padrão de candle numa região de interesse em gráfico diário. Muito bonito aqui esse padrão. Mais uma vez, quer saber que padrão é esse? Vai estudar, meu amigo. Vai lá aqui, 24h.mtimbr.com, tá lá de graça. Não tem nem desculpa que tem que pagar. Então, vai lá que você vai saber que padrão é este. Então, tivemos aqui esse padrão alicate, tá? Coloquei uma ordem pendente de compra, um buy limit, uma ordem pendente de compra no recuo, aqui em cima da linha. E vamos ver como é que ficou. Próximo, pessoal. Opa, acabou adiantando sozinho aqui. Deixa eu ver aqui, acho que eu me enrolei. Calma lá. Eu estava aqui, beleza. A EuroAUD, então, na quinta-feira eu monitorei esses 15 ativos. E atuamos nesses 5. Vamos ver como é que ficou aí. Primeiro, pessoal, EuroAUD. EuroAUD é o que eu programei na quarta-feira à noite, né, gráfico diário. Reparem, pessoal, fez aqui um recuo milimétrico. Mais uma vez aí, por muitíssimo pouco, não pegou a minha ordem pendente, minha ordem de buy limit. Por pouquíssimos pips, aqui a gente está em gráfico diário, se a gente baixar para times frames menor, a gente vai ver que teve uma distância, mas por pouquíssimos pips aqui não pegou a minha ordem, foi lá para cima, então eu tive que cancelar a ordem porque não foi acionada. Próximo, pessoal, dólar index. Eu fechei essa ordem na mão. Vou explicar o motivo. Primeiro, pessoal, isso aqui vai acabar sendo um outro trade detalhado, né? Primeiro, pessoal, vejam bem. Qual era a minha ideia inicial aqui neste trade? Qual era o que eu estava vendo? A gente vinha aqui num movimento de queda, né? Desde aqui de cima, um movimento de queda. Lembrando, nós estamos dentro de uma lateralização, mas aqui nós estávamos aqui no movimento de queda. Nós tivemos um enorme candle, uma engolfing aqui, mostrando muita força, querendo cair, né? Então, engolfando isso aqui tudo para trás. O candle que veio na sequência, depois dessa engolfing, não me agradou nada, que foi esse candle enorme de alta aqui, que acabou formando um outro padrão, né? E aí o que ocorreu? Logo depois ainda formou esses dois candles aqui, né? Esses dois candles de rejeição. Ou seja, esses dois candles aqui ainda mostrando que o ativo, que o dólar ainda estava com vontade de ir para cima. Né? Primeiro porque essa engolfing aqui foi invalidada por esse candle de alta, e depois nós tivemos aqui mais esses candles de rejeição a essa região, tá? Na quinta-feira saiu o resultado do PIB dos Estados Unidos, tá? Eu fechei a minha ordem antes da divulgação desses dados. Eu sabia que havia uma probabilidade maior do PIB dos Estados Unidos vir ruim, e se o PIB viesse ruim, o normal seria isso aqui derreter, vir para baixo e vir a favor da minha operação, tá? Mas poderia também vir ali dentro da expectativa e aí vir para cima. Dentro da expectativa ali já seria muito bom para os Estados Unidos, poderia vir para cima. E como o gráfico aqui, como teria também essa possibilidade, o gráfico aqui estava me dizendo que teria uma maior probabilidade de vir para cima, eu resolvi fechar a minha operação. Saiu aqui com um pouquinho de negativo, pouquíssima coisa negativa, que eu resolvi cortar a operação antes da divulgação do PIB dos Estados Unidos. E o que ocorreu? O PIB dos Estados Unidos veio ruim, veio abaixo ali abaixo do esperado, né, um pouco abaixo do esperado. E aí, né,
veio, isso aqui veio para baixo, derreteu, teria pego o meu alvo aqui, mas aqui, pessoal, a gente está no mercado não para jogar roleta russa. Tinha sim uma chance boa de os números vir ruins, a expectativa era essa, mas aqui já estava me informando, o gráfico também estava me informando aqui que poderia vir para cima, então eu achei por melhor cortar a operação. Joia? Seguimos. Euro STZ, pessoal. Bom, aqui no Euro STZ, o que nós tivemos? Região de interesse em gráfico diário. Pessoal. Região de interesse aqui em gráfico diário, operando gráfico de 4 horas. Então, estávamos operando aqui esse gráfico de 4 horas. Tivemos aqui este enorme candle de alta, esta engolfing. Coloquei uma ordem pendente de compra no recuo, a ordem foi acionada e aí fiquei um pouquinho aqui negativo na operação na quinta-feira no Euro STZ. Vamos ver como é que vai se comportar aí nos próximos dias. Próximo aqui, pessoal, CAD-JPY. Bom, o CAD-JPY veio bastante contra aqui, quase me estopou, né? E aqui na quinta-feira ele ficou praticamente aí no mesmo ponto de entrada. Vamos ver como é que vai se suceder. E na quinta-feira, ainda aquele trade nosso do NZDK de gráfico diário, ele resolveu recuar e me tirou no break-even. Ok? Sexta-feira eu acompanhei esses 12 ativos e operei esses 4. Vamos ver como é que ficou. Seguimos aí, pessoal, com Euro STZ. Nós fechamos aí na sexta-feira com ele no campo positivo, ordem aberta, né? Operação aberta, mas ele aí ainda no lado positivo, tá? Inclusive rompendo aqui uma linha de tendência. Então, vamos ver como é que ficou. Lembrando que tivemos aqui também uma divergência, né? Eu acho que eu não expliquei ali na quinta-feira, mas tínhamos aqui também uma divergência no Euro STZ, tá? Seguimos aqui. CAD-JPY, pessoal. CAD-JPY, depois de ter dado esse calor todo lá em cima, né? Ele andou ao meu favor aqui na sexta-feira. Então, já trouxe meu stop que estava aqui em cima para o break-even, para o ponto de entrada. Ele resolveu voltar e me tirou aqui no break-even o CAD-JPY. Na próxima semana pode ser que dê aqui uma nova oportunidade. Vamos ficar de olho. GBPCAD, pessoal. GBPCAD eu compartilhei com o pessoal do 24H. Tivemos aqui a formação de uma estrela nesse candle forte de alta, candles de indecisão, candle fortíssimo de queda. Aqui tivemos a formação de uma estrela. Esperei uma oportunidade no recuo. O recuo ocorreu. Stop loss acima do padrão. O ativo resolveu ir lá em cima, né? Foi lá, me estopou e depois voltou aqui para o mesmo ponto de entrada e aí se desenrolou, mas aí eu já estava fora desta operação, ok? E finalizamos aqui, pessoal, com NZDJPY. Bom, NZDJPY nós tivemos aqui a formação de uma estrela também, né? Aqui, né? Esse candle de alta, candle de indecisão, candle forte de queda. Coloquei uma ordem no recuo, pegou aqui milimetricamente, pegou minha ordem aqui neste candle, foi lá só para pegar minha ordem, caiu, né? Às vezes vai lá só para estopar ou vai lá e não aciona a ordem, cai aqui milimetricamente, foi lá, pegou a minha ordem e caiu, tá? Não foi suficiente para trazer o stop que estava aqui em cima para o break-even, deu uma recuada e fechou aí na sexta-feira praticamente no mesmo ponto de entrada o NZDJPY, ok, pessoal? Então, foi isso aí, essa foi a nossa semana, fechei aí um pouquinho positivo, né, essa semana. Aquele primeiro trade lá no início da semana pagou esses outros dois aí que estoparam, foi uma relação risco-ganho interessante lá em cima. E foi isso aí, pessoal, essa aí foi uma semana um pouco melhor, né, do que as trades últimas que foram aí realmente bem complicados, né? Não foi o suficiente, logicamente, para cobrir essa semana, não foi o suficiente para cobrir as outras semanas, né? Mas estamos aí firmes, estamos aí confiantes. Vamos virar aí um próximo mês e o próximo mês a gente vai correr atrás aí para
a recuperação, ok, pessoal? Então, é isso aí, este foi o nosso fechamento dessa semana. Convido todos, pessoal, a estar conosco nas nossas redes sociais. Sigam aí ao @mtimbr nas redes sociais, né? mtimbr. E siga aí também o @marcio.frisso no Instagram. Lá eu compartilho aí um pouco do meu dia a dia, também com todos que me seguem por lá, ok? Grande abraço aí, pessoal, e até mais.